O braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, agem de derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, são ruína e destruição. Sim, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Irmãos, o primeiro versículo é bastante interessante, e se for isolado, dá uma mensagem poderosa de evangelismo, uma mensagem evangelística impactante. Mas na medida em que a gente vai lendo o contexto, os versículos seguintes, a gente entende claramente o recado de Deus através do profeta Isaías. O profeta diz exatamente assim, em outras palavras: vocês podem imaginar que a mão de Deus esteja escondida e que o braço de Deus esteja encolhido para não salvar, mas é necessário que vocês entendam que Deus não escuta as orações de vocês. Deus não está pronto para socorrê-los por causa da iniquidade e da transgressão que vocês multiplicam dia após dia. Em outras palavras, foi exatamente isso que nós lemos. Você lembra? Diga amém. Amém. O profeta Isaías está mostrando ao povo a necessidade de arrependimento. O profeta Isaías diz: Deus não é surdo para que não consiga ouvir as orações, mas Ele não ouve as orações de vocês por causa do pecado que vocês praticam, porque vocês não querem abandonar o pecado, porque vocês insistem em permanecer no pecado. Deus não escuta as orações de vocês, porque as maldades que vocês praticam os separam de Deus. Os pecados que vocês praticam os escondem do rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Eu acabei de ler o versículo 2: ele não os ouvirá por causa do pecado. O que o profeta Isaías está ensinando ao povo de Deus é que para termos comunhão com o Pai é necessário abrirmos mão do pecado, é necessário abrirmos mão do eu, do ego, da vontade da carne. Jesus diz assim: aquele que amar a sua vida, que não abrir mão da sua própria vida, ou seja, do seu eu, do seu ego, da sua própria vontade, do seu próprio prazer carnal, terreno, aquele que não abrir mão da sua própria vida, não receberá a vida eterna. Mas, ao contrário, aquele que abrir mão da sua própria vontade, aquele que abrir mão da sua própria vida, do seu ego, dos prazeres carnais terrenos, aquele que abrir mão do seu próprio eu, abrir mão da sua própria vida, ganhará a vida eterna. Então você entende claramente, à luz de Isaías 59, combinando
perfeitamente que Deus quer mudança, Deus quer arrependimento, Deus exige que nós nos deixemos transformar pelo poder do Espírito Santo. Deus quer que nós sejamos submissos a Ele, que nós aceitemos a sua vontade. Jesus foi claro ao dizer: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz, então siga-me. Jesus está falando de renúncia, Jesus está falando da necessidade de arrependimento. O que é arrependimento? É metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de vida. É sobre isso que Isaías fala no capítulo 59. Deus não escuta vocês, porque vocês não abrem mão do pecado, porque vocês não abrem mão do próprio erro, da própria vontade, porque vocês insistem no erro, porque vocês continuam roubando, furtando, mentindo, enganando, prostituindo-se, adulterando, idolatrando, praticando ocultismo. Vocês continuam na contramão da vontade de Deus, vocês continuam rejeitando a Deus, vocês continuam virando as costas para Ele, e por isso Ele não ouve as orações de vocês. Jesus diz isso em outras palavras. Vamos repetir o que Jesus falou sobre isso? Se a minha palavra estiver em vocês, e vocês estiverem em mim, vocês pedirão o que quiserem, e o Pai lhes atenderá. Você prestou atenção? Se nós estivermos em Cristo, e se a palavra de Cristo estiver dentro de nós, nós vamos orar e o Pai vai nos atender. Quando nós estamos em Cristo, significa que nós estamos de acordo com a sua vontade. Quando Cristo está em nós, quer dizer que nós aceitamos o seu governo, aceitamos a sua vontade para o nosso cotidiano. Ele manda em nós, Ele é o nosso Senhor, nós somos os seus servos. Você entende? Dê glória a Deus. E o profeta Isaías continua. Eu lerei o versículo 7. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Não é o que acontece hoje? Quantas pessoas estão sendo assassinadas agora na Bahia? A Bahia é um dos estados mais violentos do Brasil, portanto do mundo, porque o Brasil está entre os países mais violentos do mundo. Às vezes, o número de assassinatos no Brasil é maior do que acontece em algumas guerras. As guerras assustam a gente, as guerras deixam o coração da gente partido, e a gente não gosta nem de ver cenas de guerra. Porém, algumas vezes, o número de pessoas assassinadas por ano no Brasil é maior do que o que ocorre em guerras de alguns países. Por exemplo, há pouco tempo atrás, foi revelado através de estatísticas e foi divulgado pelas mídias que no Brasil foram assassinadas mais de 55 mil pessoas. Me parece que foi em 2022 ou 2023. Escuta isso: mais de 55 mil pessoas assassinadas, brutalmente assassinadas no Brasil em um ano. Isso é terrível, isso é pior do que muitas guerras. Mas é sobre isso que Isaías está falando. Os seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Ágeis em derramar sangue inocente. Mas não é isso que a gente vê a todo momento. Pessoas sendo assaltadas por causa de uma aliança, perde a vida. Acontece constantemente no Brasil, em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, nas grandes cidades principalmente. O bandido chega armado para tomar uma aliança. Se a pessoa resiste, é tiro na cabeça. O bandido chega para levar o celular. Se a pessoa resiste, e às vezes a pessoa nem esboça resistência, é tiro no peito, é tiro na cabeça. É o que mais acontece no Brasil: violência, 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 criminalidade, criminalidade, criminalidade. Até a nossa cidadezinha pequenininha, nos últimos 2 meses, teve que registrar, para nossa tristeza, mais ou menos 6 assassinatos. Isso é terrível. Violência, criminalidade. Os seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Os seus pensamentos
pensamentos são maus. Ruína e destruição marcam os seus caminhos. Ruína e destruição marcam os seus caminhos. Deus está indignado. Deus está muito triste. Deus está irado. A Bíblia diz que Deus fica irado todo dia. E talvez alguém se finja de bobo, não querendo entender como que Deus não vai ficar indignado e irado todo dia, se é todo dia. A humanidade multiplica os pecados, multiplica a transgressão, multiplica a iniquidade. Como Deus não ficaria indignado? Quantas mulheres estão sendo violentadas agora? Quantas crianças estão sendo violentadas agora? Quantos cristãos estão sendo mortos agora por comunistas e muçulmanos radicais pelo simples fato de serem cristãos? E isso acontece em dezenas de países ao redor do mundo. Como Deus não ficaria irado, indignado com a cristofobia, que muito embora a velha mídia diga não existir, existe cristofobia na Coreia do Norte e em dezenas de outros países que odeiam o cristianismo, perseguem os cristãos, torturam e matam os cristãos. E eu pergunto, Deus não estaria irado, indignado com isso? E é por isso que o profeta Isaías declara: Deus não está disposto a socorrer, Deus não está disposto a ouvir por causa dos pecados. Deus exige que vocês primeiro se convertam. Deus exige que primeiro vocês se arrependam. Você entendeu? Diga amém. É a palavra de Deus, foi o texto que vocês escolheram. Eu acho que quando vocês escolheram, vocês não imaginavam que era tudo isso. Vocês conheciam apenas o primeiro versículo, mas o contexto é exatamente isso que eu estou ministrando. Deus quer arrependimento. Deus quer que Tarantim se arrependa. Deus quer que a Bahia se arrependa. Deus quer que o Brasil se arrependa. Deus quer arrependimento. Sem arrependimento não acontece libertação. Sem arrependimento não ocorre salvação. É necessário haver quebrantamento, arrependimento, e assim os braços do Senhor estarão estendidos, as suas mãos abertas para socorrer, para livrar, para salvar. É necessário que nós o busquemos com pranto, choro e súplica. Versículo 8: não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas, eles as transformaram em caminhos tortuosos, querem andar por eles, não conhecerão a paz. O que é que Isaías está dizendo aqui? Eles fazem caminhos tortuosos e insistem em permanecer nos seus caminhos tortuosos, e eles querem ter paz. Como que eles terão paz se primeiro eles não querem ter paz com Deus? É isso que Isaías está dizendo. Como terão paz se não querem ter paz com Deus? Se nós queremos ter paz, nós precisamos invocar o príncipe da paz, que se chama Jesus Cristo. Se Tarantim quer ter paz, e Tarantim precisa se humilhar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se a comunidade quer ter paz, a comunidade precisa buscar o príncipe da paz. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo a dá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo a dá. Portanto, não fiquem perturbados, não tenham medo, eu sou o príncipe da paz. Na medida em que o Evangelho de Cristo alcança os corações, na medida em que o Evangelho de Cristo entra dentro das casas, alcançando as famílias, a paz vai tomando conta, a paz vai reinando. Isso aconteceu no Morro Dona Marta. O Morro Dona Marta, conforme a grande mídia noticiou há mais de 20 anos, o Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, era uma das comunidades mais violentas do município do Rio. Mas a missionária Edmega Williams entrou naquela comunidade, inclusive com muita dificuldade, porque
comunidade não queriam que ela entrasse para fazer um trabalho de Deus, mas ela conseguiu pela graça de Deus e criou a casa de Marta e Maria para dar comida às crianças, para oferecer oficinas às crianças, para dar educação às crianças. E lá está a casa de Marta e Maria até hoje. A missionária de Mel Williams, com mais de 80 anos de idade, continua trabalhando. Mas você precisa ouvir a boa notícia. A grande mídia noticiou há mais de 20 anos. Inclusive a maior emissora de televisão do país noticiou 3 vezes em um dia, apresentou 3 vezes em um dia a matéria feita sobre a casa de Marta e Maria, porque algo incrível, inusitado, surreal tinha sido observado pela grande mídia, pela comunidade,